Tu és maravilhoso nesse corpo. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh Deus, que glória. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh Senhor, coloca a nossa alma. Enche nós de ti, Senhor. Glória, 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 glória. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9. Todos de pé, por favor, irmãos. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, do versículo 9 a seguir. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar. Então, os irmãos veem que todos nós, nosso momento de angústia, a gente sabe direitinho onde correr, né? Sabe direitinho onde buscar. A pessoa pode se afastar de Deus o quanto quiser, irmão. Na hora do aperto, o filho pródigo vai sempre lembrar da comida da casa do pai, vai lembrar das regalias que ele tinha na casa do pai, ele vai desejar ser como um jornaleiro, aquele que trabalhava por uma jornada, por um dinheirinho no final do dia. Ainda não tem dado valor, que não era o caso de Ana, mas usando como uma metáfora, no momento da sua aflição. Isso acontece com todos nós, né, irmãos? Às vezes você se empolga, troca de carro, fala: oh, meu Deus, aquele meu carro era tão bom, arrumei um problema, né? Troca de trabalho e outras coisas mais. Bem-aventurado você, irmão e irmã, que rindo, chorando, alegre ou feliz, você está sempre aqui nos pés do Senhor. Se é para pedir, é para pedir. Se é para agradecer, é para agradecer. Haja visto que a grande maioria vem para pedir. E na hora de agradecer, esquece. Não sei o que acontece, que esquece. Esquece dos bens, esquece da misericórdia, esquece de toda a bondade de Deus para com a sua vida. Bem-aventurado aquele que é grato ao Senhor, irmãos. Diz a palavra que Deus o socorrerá no dia da sua aflição. Deus suporta o fraco, Deus suporta o pequeno, Deus suporta o pecador, mas Deus não tem parte com o ingrato, irmãos. E Ana fez um voto a Deus, fez um voto ao Senhor. Mas antes dela receber essa bênção, ela enfrentou um monte de coisa. Na sua aflição, Penina judiava muito dela, porque as mulheres eram valorizadas pelos filhos que ela podia dar. E que se fossem filhos homens,
porque senão elas também eram discriminadas. E Ana não dava nem filho homem, nem mulher, nem nada, ela era estéril, não podia gerar. Ela falou, é só o Senhor na minha vida. Não era também natural a mulher ir sozinha no templo. Ela ia sempre acompanhada. E algumas vezes nem entrar não entrava, não podia. Mas na hora da aflição, a pessoa quebra a barreira, quebra costume, esquece de qualquer empecilho. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela não podia estar no meio da multidão, que ela era considerada impura, mas ela estava morrendo. Ela falou, morrer de pedrada e morrer sangrando, eu vou até a orla do vestido do mestre. Os irmãos veem que na toda a escritura bíblica, toda a literatura bíblica, as mulheres tomam sempre uma atitude de fé. Vocês já perceberam? Marta e Maria, as mulheres que foram ungir o corpo do Senhor, Ana, Ruth, Esther, sempre mulheres de Deus. Hoje Deus tem uma palavra para nossas irmãs aqui. Continua sendo a coluna da tua casa, irmã. Continua sendo um sol iluminando a tua casa, porque o diabo quer entrar lá, mas ele não vai, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. E ela foi então, irmãos, clamar a Deus, porque ela falou, não sei se pode, não sei se não pode, não sei se deve, se não deve, eu sei que eu estou amargurado, eu estou em depressão, estou me sentindo mal, vou falar com o Senhor. Começou a orar a Deus. Enquanto ela estava orando, ninguém notou. Nem Deus, nem o diabo. Mas quando ela perseverou, que ela insistiu em oração, começou a chamar a atenção da turma. Primeiro foi do diabo, é sempre assim. Então, irmão, não é uma oraçãozinha que vai resolver seu problema, irmão. É cara no chão. É joelho dobrado. É jejum, é oração, é propósito, é renúncia, é clamor. Você está disposto a ser um verdadeiro cidadão do céu? Dá glória a Deus essa manhã, porque o Senhor te diz, eu também não vou brincar de ser o teu Deus, eu vou ser teu Deus por inteiro, e vou tomar tua vida por inteiro também, diz o Senhor. E quando ela perseverou em orar, Eli fez atenção nela, prestou atenção nela. Mulher, irmão, naquele tempo, era uma sombra, era algo totalmente irrelevante, uma sociedade extremamente machista, ninguém nem dava confiança com a mulher, nem falava com a mulher. Não era nem contada na população. Que coisa, né? E ela perseverou em orar, o sacerdote bateu o olho nela, não foi lá perguntar se ela estava bem, não foi perguntar se ela estava se sentindo mal, se ela precisava de alguma coisa. Ele arrumou um pau de amansar louco e foi lá para falar com ela. E já chegou nela perguntando, mulher, até quando você vai estar bêbada? Até quando você vai estar embriagada? Sai de perto do teu vinho, aparta de ti o teu vinho, para de beber. Glória a Jesus. Doente, menosprezada, perseguida, subjugada, da onde ela talvez esperasse uma palavra de conforto, ela recebeu como que aquela martelada final, o tiro de misericórdia. Irmão, bem-aventurados que confiam no Senhor, que serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O ancião não vai entender tua prova, o diácono não vai entender tua prova, o encarregado não vai entender tua prova, mas o que fala contigo essa manhã, ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Se você esperar do teu Deus, te diz o Senhor, a vitória é tua. Abre a tua boca e dá um glória a Deus aqui, irmão. Se você não está aqui confiado no ancião, nem na igreja, mas se você está confiado no teu Deus, o Senhor te diz, pode sair daqui dando glória a Deus. Você vai entrar 2021 com um cântico de vitória na tua boca. E o certo, pelo que a sociedade ensinava, era ela não falar nada, no máximo dizer sim, Senhor, e sair depressa. Mas não aguentava, irmão. Quando a gente está angustiado, a gente fica corajoso. Tem um testemunho de uma irmã magrinha, bem magrinha, que o filho dela estava brincando na beira do muro, e o irmão deixou um fusquinha desengrenado, o fusquinha foi e prensou a criança no muro. No desespero, a irmã levantou o fusquinha, tirou de lá e arrancou o filho dela de lá, porque veio uma força que ninguém sabe de onde vem de Deus, não é, irmão? Na hora certa, Deus vai te dar força para você vencer essa tua prova. Vocês estão crendo na palavra, irmão?
Vocês vieram buscar a palavra de coração mesmo? Então vai recebendo ela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te dar condição, Deus vai te dar força, Deus vai tirar você desse embaraço, Deus vai abrir o caminho para você passar, Deus vai abrir o mar para você passar. O Senhor é dono do ouro, dono da prata, vida, morte, saúde, está tudo na mão de Deus. O homem fala não, Deus fala sim, mas precisa crer na palavra. Recebe em nome de Jesus Cristo e vai tomando posse da boa palavra de Deus. O que para você está fechado, Deus vai abrir, irmão. Irmãos queridos, e ela vai e fala, não, meu senhor, peraí, como quem diz, eu já apanhei demais da vida, eu não aguento mais não, todo mundo que chega dá uma paulada, eu virei saco de pancada. Não, meu senhor, como dito, me respeita, não tenha tua serva por filha de Belial, eu não sou qualquer uma, eu sou uma mulher amargurada de espírito, atribulada de espírito. E eu vim aqui falar da multidão dos meus desgostos para o meu Deus. Estou falando com o Senhor. Estou esperando do Senhor. E a mesma boca que repreendeu, teve que abençoar, irmão. Glória a Deus. Ele vai dizer, então, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. Glória ao nome do Senhor. Ela não tinha abraçado o filho, ela não estava grávida ainda, mas a palavra diz que ela levantou e saiu, e o seu semblante já não era mais triste. O crente, quando ouve a palavra, ele já toma posse, já está resolvido, Senhor. Tu disse que vai fazer, já está feito, eu já creio na vitória. E você, irmão, você vai sair daqui carrancudo ou vai sair daqui dando glória a Deus? O Senhor te diz, a vitória é tua, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. Pega o exemplo de Ana, persevera, não sai da presença de Deus, e quando Deus te der a vitória, volta para agradecer, não esqueça. Ela pegou o filho e levou de volta para o sacerdote. O mesmo sacerdote que falou contra ela foi o sacerdote que foi ensinar o filho dela, e o filho dela ficou no lugar do sacerdote. Dá glória a Deus, eu vou te exaltar na terra. Mas você precisa crer. Você precisa fazer o caminho das pedras. Você precisa caminhar no caminho que eu determinei para você. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Dá glória a Deus. Se é do meu jeito, vai dar certo. Se é do teu jeito, continua. Vamos ver onde você chega. É do meu jeito ou é do teu jeito? É a minha vontade ou é a tua vontade? Não vou congregar mais. Não vou tocar mais, não vou atender mais. Problema teu. Quem vai ser engolido pelo diabo é você. Cuidado, irmão. Deus não é teu empregado. Não faz dengo nem manha com o Senhor, não, que você se arrebenta, irmão. Fica firme na presença de Deus e vem aqui e diz, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Não é para o ancião, não é para o ministério, não é para a igreja, não é para eles que você tem que pedir misericórdia. Nenhum de nós aqui é melhor do que ninguém, mas para o Senhor, para o teu Deus, Senhor, eu preciso de ti, não sai da minha vida, não se ausenta de mim. O Senhor diz para alguém que entrou aqui essa manhã, eu vou transformar a tua vida. Até agora você tem sido o cavalo do demônio, mas eu vou fazer de você um vaso de honra na minha presença. Eu vou me usar de ti. Alamaia. Você é fruto de oração, você não está aqui à toa não, você não caiu de paraquedas aqui não, você é fruto de oração, e eu honro aqueles que me honram, eu me lembro daqueles que se lembram de mim, eu socorro aqueles que me clamam, e a palavra diz, aquele que me busca de madrugada, vai me encontrar. Glória ao nome do Senhor. E você está aqui por causa de oração, o adversário te levou para longe, te afastou do Senhor, e achou que ia te manter afastado o resto da tua vida, mas o Senhor trombou com você pela internet, o Senhor trombou com você por um recado, por uma mensagem do WhatsApp, porque eu tinha que te achar, porque se dependesse de você voltar aqui, você não voltava, mas como eu tenho meio de trabalhar, eu fui na internet atrás de você. Tem crente aqui para crer nessa palavra, irmão? Glória ao nome do Senhor. Eu fui buscar você dentro da tua casa, porque eu tenho uma promessa na tua vida. Esse banquinho que você está sentado é teu lugar, você vai tocar, você vai dar glória a Deus, é a minha palavra na tua vida. Se tem um crente aqui, hora certinha de dar glória agora, pega a palavra na tua vida, é tempo de restauração, irmão. Tempo de restauração, irmãos. Tempo de Ana voltar cantando para casa. Tempo de você voltar com o semblante transformado. Tempo de você voltar mudado, irmã. Volta para tua casa com um sorriso no teu rosto. O adversário está fazendo algum mexido na tua vida, para ficar tranquilo, que eu vou catar ele pelo colarinho, vou arrancar do teu caminho, diz o Senhor.
Pela tua oração vou tirar todo o mal da tua vida. O inimigo quer te afastar das coisas de Deus, mas o Senhor te diz: eu amo a tua alma. E no lugar da fraqueza eu ponho força. No lugar da mentira eu ponho verdade. No lugar da contenda eu coloco paz. Em nome de Jesus Cristo, receba a santa paz de Deus no teu coração. Ida e amuia, glória ao Senhor. Receba alegria de alma no teu coração. Receba a paz de estar na presença do teu Deus. O inimigo está na tua sombra, está no teu encalço, está no teu cangote. Você está sentindo a respiração dele aí nas tuas costas, querendo te pegar. Mas hoje o Senhor te põe para cima dele. Hoje o Senhor te eleva num grau espiritual maior. Não vai ser o vício, não vai ser a bebida, não vai ser a mentira, não vai ser a prostituição, não vão ser as coisas dessa vida que vão te tirar da presença de Deus. Vai dando glória a Deus. Hoje eu vou limpar a tua casa, vou limpar a tua eira, vou colocar sobre a tua vida um dom do Espírito Santo, e quem te viu entrar aqui não vai te conhecer quando você sair. Bendito seja o nome do Senhor. E a Irmandade não ache que nenhum de nós é melhor, irmão. Muito menos pelo ministério. Eu conheço, comprei esse carro que eu tenho, comprei na loja desse irmão. Comprei de um irmão esse carro, que tem uma loja aqui no interior de São Paulo, que era cooperador de jovens e menores em Cabriúva, da CCB. Hoje ele está no Candomblé. Ninguém se engane, irmão. Quem tiver de pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Mas se vocês crêem nessa palavra, essa manhã, Deus vai cravar a tua estaca bem fundo na rocha. Pode pegar fogo na caixa d'água. Pode pegar fogo no mundo. Você não vai sair da minha presença. Você não vai negar o teu Deus. Irmãos, não sei, espero que vocês creiam de coração nessa palavra, porque Deus está me mostrando aqui um exército sendo preparado para entrar 2021 de bota no inferno, arrancando o demônio da vida das pessoas. O Senhor prometeu para nós, irmão Daniel está aqui desde o começo da igreja do Alphaville, ele lembra, o Senhor prometeu muitas vezes e dizia: eu vou fazer dessa igreja uma igreja de profeta, uma igreja de homem, de mulher de Deus, que vai entrar no inferno, arrancar as almas da garra de Satanás. Já passou o tempo do leitinho racional, irmão. Agora é hora de comida sólida. Se prepara, eu vou te alistar para a guerra nesse 2021. Eu vou te dar a arma que você nunca teve. Eu vou pôr palavra na tua boca. Quando você vê um irmão falando gíria, não escandaliza não. É da forma dele que eu vou me usar dele nas biqueiras de fumo. Quando você vê a irmãzinha no salão de beleza, não acha ruim não. É lá que eu vou me usar dela. Glória ao nome santo do Senhor. E Deus te diz: eu vou usar de estratégia. Eu entro na internet, eu entro na rede social, eu entro no correio elegante, eu entro no telefone, eu entro onde quiser, mas eu vou mostrar que eu sou teu Deus e que você é um instrumento na minha mão. Se você crê, dá glória a Deus e começa a ser afinado pelo teu Senhor. Hoje em dia ninguém mais tem telefone fixo, né? Acho que quase ninguém tem. Mas tinha um tempo que você ligava no 102, era auxílio à lista. Irmão, eu não sei quantos mil atendentes tem naquele negócio lá, que era 24 horas por dia. O irmão estava em casa aqui em Tatuí. Era 2 horas da manhã. O Senhor despertou ele, orou. E o Senhor falou para ele: liga no 102 que eu tenho uma obra para fazer. Fazer com quem, Senhor? Que conversa fiada é essa? Liga no 102, eu tenho uma obra para fazer. Ele foi, disse com o 102. Uma pessoa atendeu do outro lado, uma mulher, auxiliarista, acho que era telefônica, não sei o que lá, bom dia. Aí o Senhor tomou a boca dele e falou: bom dia nada. A tua mala está debaixo da mesa. Vai encerrar teu turno 6 horas da manhã. E você vai fugir, vai embora, vai abrir mão do teu Deus por causa de alguém que nem você nem conhece direito. O Senhor te diz: eu amo a tua alma. O órgão continua te esperando na congregação para você tocar. E como sinal de que eu estou na tua vida, você vai perder o emprego agora. Mas você vai ganhar um dom do Espírito Santo. Recebe aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. E do outro lado ele só ouvia a irmã falando em língua. Glória a Deus, auxiliarista. Aleluia. Estava com a mala feita, a jovem ia fugir com um rapaz da faculdade. Mas o Senhor
chegou primeiro que o demônio, perdeu o emprego, Dani, mas está lá dando glória a Deus até hoje. Eu vou me usar do meu povo na terra. Se prepara, Brasil, se prepara, mundo, se prepara, inferno. Aqui tem gente que se judiou demais e nós vamos buscar esforra, nós vamos buscar o desconto, nós vamos buscar a vingança do Senhor, mas não é matando, não é falando mal, não é caluniando, é arrancando das biqueiras, é arrancando dos botecos, é arrancando das baladas, é arrancando das boates. Dá para você dar um glória a Deus aí, Ana? Você vai sair daqui com asa de anjo. E o nome de Deus está sendo glorificado. Então dá glória ao teu Deus e recebe essa palavra. Quantos valentes entrou aqui essa manhã, irmão? Quantos entrou aqui decidido a mudar de vida e dizer: chega, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Se você é um desses, o Senhor te diz: o meu Espírito se apodera de ti agora. A minha glória toma conta do teu ser agora. E onde se andar, a cobertura do meu Espírito estará sobre a tua vida. Vai em paz para a tua casa, Ana. E o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. O teu Deus conceda a petição que tu pediste. Senhor, falta 11 dias para acabar o ano. Tá, o Senhor te disse: está preocupado com o quê? Eu fiz o mundo em 6 e descansei no 7º, tem tempo de sobra. Glória a Deus. Pode ficar tranquilo que o que eu comecei eu vou terminar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, mas não tem tempo. O tempo é meu empregado. Eu faço ele adiantar, faço ele voltar para trás. O que você precisa para você sair daqui dando um glória a Deus? Um milagre na tua vida? Segunda-feira vai amanhecer com um milagre na tua vida, então. No nome de Jesus. Mas eu quero você na minha presença. Eu quero você me servindo. Eu quero você entregue a mim. Irmão, acabou o culto, vem falar aqui com o ministério. Irmão, eu não tiro meus pés mais daqui. Eu não vou dar mais moleza para o inferno. Eu quero ficar na presença de Deus. Essa família vai te abraçar. Esse povo vai cuidar de você. Tem alguma coisa para ser limpa em você? Não é nós que vai limpar, não. É a palavra que vai limpar. Vai cuidar de você. Deus vai te pôr de pé de novo. E o adversário não vai mais brincar com a tua fé. Igreja de Deus, no nome de Jesus, essa palavra é a palavra mais importante do ano aqui nessa igreja. Mais de 200 cultos. O Senhor te diz: hoje eu estou mudando a tua vida para sempre. Para sempre. Vou mudar você para sempre. Você será irreconhecível daqui para frente. Dá glória a Deus, irmão. Receba essa unção no nome de Jesus. Receba. Alamanassuri alamacantai. Receba essa glória no nome de Jesus Cristo. E vai em paz para a tua casa. E assim Deus vai usando. Assim Deus vai usando. Quando nós saímos daqui na ordenação dos irmãos diáconos, eu vi a irmã abraçada, a irmã Zilda. Eu falei: mas o que será que está acontecendo? Passei de lado e passei direto. Eu não ponho a mão, Senhor, porque a obra é tua. E o Senhor falou: deixa eu cuidar do meu povo. Deixa eu fazer o que eu quero. O testemunho está aqui. Dá para crer que é o Senhor que toma conta de todas as coisas, irmão? Dá para crer que é o Senhor que dirige os nossos passos? Você vai ser um instrumento na mão de Deus em 2021? Dá um glória a Deus aí, irmãozão. Vai ser ou não vai, irmão do ministério? Nós vamos pregar a palavra para esse povo, nós vamos ensinar música para esse povo, nós vamos atender o pobre, nós vamos aconselhar os casais, nós vamos ajudar, ou nós vamos ficar aqui brigando, guerreando entre nós? Não, né, irmão? Nós vamos falar do amor de Deus, vamos entrar nas biqueiras, vamos entrar nas favelas, vamos entrar onde Deus mandar para resgatar as almas no nome de Jesus. Se prepare, irmão. 2021, você não vai dar conta de carregar a bênção que Deus vai pôr na tua mão. Você não vai dar conta do que eu vou fazer na tua vida. E você vai lembrar dessa lima. Lassúria cantar lamaná. Ia lamaná suia lamaia. Canta Jesus, aleluia. Aleluia. Você vai lembrar dessa palavra. E vai dizer: irmão, Deus cumpriu a palavra na minha vida. Guardemos essa boa palavra. Deus seja